Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Verse 14. Versículo 14. Do everything without complaining or arguing, Fazei tudo sem murmurações nem contendas, so that you may become blameless and pure children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe. para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, As you hold on to the word of life. preservando a palavra da vida. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Lord, you are with us. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Thank you for your presence. Obrigado por Tua presença. Now we ask you to continue to speak to us. Pedimos, Senhor, que continues a falar conosco. In the name of our Lord Jesus, we pray. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now here we come to another passage. Aqui nós chegamos a outra passagem, Remind of the experience of Paul que também nos lembra da experiência de Paulo, as children of light. como filho da luz. So the statement is very clear. A afirmação é muito clara. That we should become blameless and pure children of God without fault in a crooked and depraved generation. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Now, if we are blameless Se nós somos inculpáveis and if we are pure, e se somos puros, if we are without fault in Se- this evil se generation, nós somos irrepreensíveis no meio dessa geração pervertida, then we are able to shine like the stars of the universe. então podemos resplandecer como as estrelas do universo. Now the question is this: A questão é a seguinte: how we can become blameless? como é que nós podemos nos tornar irrepreensíveis? How we can become pure? Como podemos nos tornar sinceros, puros? And how can we, as children of God in this evil world? Como podemos ser como filhos de Deus nesse mundo maligno? So if you read on, you know it's very clear. Se você continuar lendo, fica muito claro. The secret is as you hold on to the word of life. O segredo é preservando a palavra da vida. So with the word of life, Com a palavra da vida, we can be pure. nós podemos ser puros. With the word of life, Com a palavra da vida, we can become blameless. podemos ser irrepreensíveis. With the word of God, with the word of life, Com a palavra da vida, we can become without fault in Podemos this ser- generation. inculpáveis no meio dessa geração. So isn't that too abstract? Será que isso é muito abstrato? No. Não. There are two words in Greek that's describing the word. Existem dois termos gregos que descrevem palavra. Now, the one word is called logos, another one is called rhema. Um desses termos é logos e o outro termo é rema. Now, logos always refer to the word of truth, Logos sempre se refere à palavra da verdade. and rhema refer to the word of life. E rema se refere à palavra da vida. Now, the word of life always something to do with our experience. A palavra da vida sempre tem a ver com a nossa experiência. The word of truth something to do with our understanding or our knowledge. A palavra da verdade tem a ver com o nosso entendimento ou conhecimento. One is objective, another one is subjective. Uma é objetiva e a outra é subjetiva. From Genesis to Revelation, the logos, the word of God, De Gênesis até Apocalipse nós temos o Logos, a palavra de you Deus. see the truth there. A verdade está ali. But remember, Mas lembre-se, today Holy Spirit dwell in our spirit. hoje o Espírito de Deus habita no nosso espírito. So he will speak to us again with the word he already spoken. Ele vai falar conosco outra vez com a palavra que ele já falou uma vez. He will transform the word of logos into the word of rhema. Então ele vai transformar a palavra Logos numa palavra rema. Today God will not speak to us outside of the Bible. Hoje Deus não vai falar conosco fora da Bíblia. He always speaks through the word he already spoken. Ele sempre fala através da palavra que ele já falou. Make it living. Ele faz essa palavra viva. Make it energetic. Ela faz ela energética. Make it like a fire. Ela faz dela um fogo. Now we can put it into practice. E aí nós podemos colocá-la em prática. So for that reason, Por essa razão, the Bible said,
A Bíblia man diz: does not live by bread alone, o homem não viverá somente de pão, but by every rhema proceed out of the mouth of God. mas de todo rema que procede da boca de Deus. And even our Lord Jesus said, O nosso Senhor Jesus disse: the word I speak to you As is pa- the spirit, as palavras que eu vos tenho dito são espírito is life. e são vida. So remember, brothers, Lembre-se, irmão, today we have the word of God. hoje nós temos a palavra de Deus, But that's only truth. mas isso é somente You verdade. need to experience it. Você precisa experimentá-la. So if you hold on to the word of life, Se você preservar, se agarrar à palavra da vida, what does that mean? o que isso significa? Based on the word of God, Baseado na palavra de Deus, Holy Spirit will speak to you o Espírito Santo vai falar com você in a very subjective way. de uma forma muito subjetiva. Now, brother, that's called rhema. Isso se chama rema. Let me use a very simple illustration. Deixa eu usar uma ilustração muito A simples. sister was very afraid of darkness. Havia uma irmã que tinha muito medo do escuro. So every night when she sleeps, she will put her Bible under her pillow. Toda noite, quando ela ia dormir, ela colocava a Bíblia debaixo do seu travesseiro. When you sing the hymn, Então ela cantava um hino. we are standing on the promise of the Lord. Aquele hino, nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Now, this sister not standing, he was sleeping upon the promise of the Lord. Ela estava não de pé, mas ela estava colocando a cabeça sobre as promessas do So Senhor. thank the Lord for that. Graças a Deus por isso. But one day he grew. Um dia ela cresceu. He studied the Bible. Ela estudava a And he Bíblia. discovered in the Bible you have a phrase called "Do not be afraid." E ela descobriu que na Bíblia há uma expressão que diz: não temais. So then he wondered how many times in the Bible this word "Do not be afraid." Ela se perguntou quantas vezes tem na Bíblia essa expressão, não temais. Then he used concordance. E ela pegou uma concordância Then he bíblica find out e ela descobriu 365 times in the whole Bible. 365 vezes esse termo aparece na Now, how Bíblia. many days in 1 year? Quantos dias há num ano? So immediately he know that why I have to put the Bible under my pillow? Imediatamente ela se lembrou, por que eu tenho que colocar aquela Bíblia debaixo do meu Because travesseiro? every day we should be able to appropriate the word of God. Porque cada dia ela deve ser capaz de se apropriar da palavra de Deus. So from that time on, Daquele dia em he diante, sleep very well without a Bible under his pillow. ela dormiu muito bem sem a Bíblia debaixo do seu travesseiro. Brothers, Irmãos, now the Bible is in his heart. agora a Bíblia entrou no seu coração. So important thing is this. A coisa importante aqui Whether é the o word of seguinte, God's only in the Bible between the two covers, se a palavra de Deus ela está apenas dentro da Bíblia, entre as duas or capas, Holy Spirit make that word in you. ou se o Espírito Santo colocou aquela palavra dentro de você. So that's rhema. Isso é rema. So if you study the word of God, Se você estuda a palavra de you know Deus, that você sabe, only when the Lord speaks to you in such a subjective way, somente quando o Senhor fala com você de uma forma muito subjetiva, then, brother and sister, you are able to live a pure life. somente então você é capaz de viver uma vida pura. So now we come to a very important verse, Então chegamos a um versículo muito importante. Psalm 119, O Salmo 119, verse 9. versículo 9. How can a young man keep his way pure by living according to your word? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? You see, as a young man, Como um jovem, subject to all kind of temptation of the world, exposto a todo tipo de tentações no mundo, because they live in the morning of their life, porque o jovem está vivendo no amanhecer da sua vida. full of energy. Ele está cheio de This energia. whole world becomes so colorful to them. Esse mundo todo é tão colorido. Now, enemy, because this whole world lie under the evil one. Pelo fato desse mundo estar debaixo do maligno. Now, my brother, Então, meus irmãos, how a young man can keep his way pure? como é que um jovem poderá guardar puro o seu caminho? The answer is very simple. A resposta é muito simples. By living according to your word. Vivendo segundo a tua palavra. It simply means this. Significa simplesmente Hold isso. on to the word of life. Preservando a palavra da vida. Basically, the Basicamente, word of God from Genesis to Revelation. a palavra de Deus vai de Gênesis a Apocalipse. Outwardly, you have a Bible.
De forma externa, temos a Bíblia aqui. Inwardly, you have the Holy Spirit. Lá dentro de você está o Espírito Santo. So every day, Holy Spirit will apply the Word of God in your heart. Cada dia o Espírito Santo vai aplicar a palavra no seu coração. Make it living. Vai fazer ela viva. My brothers, by this way, Meus- you are purified. E desse modo vocês são purificados. For that reason, Por essa razão. we worry about our grandchildren. A gente fica preocupado com os nossos netos. Now, I have a granddaughter. Eu tenho uma neta, Now, she's very smart, ela é muito esperta. but we know that after she grow up, Depois que ela crescer, she's going to face this terrible world. ela vai ter que enfrentar esse mundo terrível. So we must try to find a way in somehow somehow the Word of God ought to be in them. Então eu tenho que encontrar uma maneira de que a palavra de Deus esteja dentro dela. If they really keep their word in themselves, Se eles guardarem a palavra dentro de si then mesmos, one day when she was subject to some kind of temptation, um dia quando ela crescer e se sujeitar a algum tipo de now tentação, the Word of God will protect her. a palavra de Deus vai protegê-la. Even our Lord Jesus, O Senhor Jesus mesmo, when he was subject to temptation, quando ele enfrentou a tentação no deserto, how he overcome Satan ali ele venceu a Satanás by the Word. pela palavra. You see? That's percebe? why when Satan quote the Word of God, Quando Satanás cita a palavra de Deus, our Lord was able to say, it is also written. o Senhor Jesus foi capaz de dizer, também está escrito. So now you see, Agora você percebe, how when our Lord was young, quando o Senhor Jesus era jovem, even he's a son of God, e mesmo que ele fosse o filho de Deus, but as son of man, o filho do homem, he let the Word of God fill his heart. ele fez com que a palavra de Deus enchesse seu coração. So when temptation comes, O dia que veio a tentação, the Word of God is able to answer Satan. a palavra de Deus mesmo respondeu a Satanás. That's how our Lord triumphed over Satan. Por isso que o Senhor Jesus triunfou sobre Satanás. Even this is the life of our Lord. Essa é a vida do Senhor Now, my Jesus. brothers, who are we then? Quem somos nós então? Martin Luther said very well. Martim Lutero disse muito bem. It's very impossible for you to not let the birds fly over your head. É impossível proibir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça. But you can prevent those birds building a net upon your head. Mas é possível impedi-los de construir um ninho na sua cabeça. You should say no to Satan. Vocês devem dizer não a Satanás. Now, where is your strength? Onde é que está a sua força? Is by living according to your word. Vivendo de acordo com a sua palavra. So for that reason, we find some way try to help our young child. Desse modo que eu pensei em alguma forma de ajudar a minha neta. Then we discover something very interesting. E aí descobrimos algo muito interessante. Now, one of our grandson, Um dos nossos netos, and he likes one of his cousins. ela gostava muito do seu priminho. Now, one day it's the birthday of that cousin. Um dia era o aniversário do primo dela. So he loved him so much. E ela gostava dele tanto. He would like to buy some gift for his cousin. E ela queria comprar um presente para o seu priminho. But he has no money. Mas ela não tinha So he dinheiro. went to his mother. Ela foi até a The sua mãe. mother said, I will give you money, Eu vou te dar dinheiro, but on one condition. mas com uma condição. If every night you don't come to my room and bother me. Se cada noite tu não sair lá da tua caminha e vier aqui para o nosso quarto he nos was incomodar. only 4 years old. Ela só tinha 4 anos. So every night when he wake up, he always knock the door of the mother and then in the bed of the mother. E toda noite ela vinha, batia na porta do quarto da sua mãe e entrava para dormir junto com ela. And so mother said, now if you don't bother me, E a mãe então disse, bom, se tu não me you incomodares stay in mais, your room, se você ficar lá no seu quarto, then every day I give you 50 cents. cada dia que você fizer isso eu vou dar 50 He centavos. said, all right, I want to accumulate money E ela disse, to have a gift for my cousin. que bom, agora eu vou poder então guardar dinheiro para comprar o presente para o meu For a priminho. whole week. Então por toda uma semana, And the mother asked her, E how a- come you did not come to my room? a mãe perguntou para ela, por que tu não veio mais para minha cama? He said, I want to be your room. Eu quero ir para a tua cama. But the moment I think that I need the money, Mas no momento que eu penso, eu quero aquele dinheirinho, so I stay in my room. aí eu fico lá. You see, brothers? Você percebe? This is the love called denying love.
Esse é o amor que se nega. Only 4 years old. Só tinha 4 anos. He wanted to deny himself Ela queria negar a si to mesma get the money for the gift. para ter o dinheiro e comprar o presente. And we are all touched by that. Nós ficamos muito tocados com But isso. then I discover Então eu descobri, this is my chance now, my opportunity. agora eu tenho uma oportunidade. So I said to my grandson, Eu disse para o meu neto, now if you memorize one of the verses in the Bible, se você memorizar um versículo na Bíblia, I give you 50 cents. eu dou 2 moedas de 50 So centavos. now he know the value, he know the value of it. Agora ele sabe o valor disso. So because of that, Por causa he disso, said, okay, I'm going to memorize the Bible. ele disse, sim, eu vou memorizar o versículo. Now you know what do we do? You know the meaning of it. Você sabe o significado disso? Because only when we are young, Somente quando somos jovens, if we memorize the word, se memorizamos a palavra, then the word not only in the Bible, also in our hearts. a palavra não estará apenas aqui na Bíblia, mas estará no nosso As coração. long as the word of God is in your heart, E enquanto a palavra estiver no seu coração, then Holy Spirit is going to move, to operate in you, aí o Espírito Santo vai se mover e operar em você and make things alive. e fazer que as coisas fiquem vivas. So you see, brothers and sisters, Você percebe, irmão? that's how the way the young man's, that's how the young man keep his way pure. É dessa maneira que o jovem pode guardar puro o seu caminho. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos, this is the way. esse é o caminho. Hold on to the word of life. É reter a palavra da vida. I still remember very well. Eu ainda me lembro muito bem. When my daughter was only 10 years old. Quando a minha filha tinha 10 anos, At that time we lived in São Paulo nós vivíamos em São Paulo. because I was teaching in USP. Eu era professor da USP naquela época. And then we know that she got saved. Nós sabíamos que ela tinha sido salva. But we don't want to make things complicated. Mas nós não queríamos fazer as coisas complicadas We para let ela. her study the Bible. Deixamos que ela estudasse a So we Bíblia. never give her too much advanced knowledge. Nós nunca demos para ela muito conhecimento avançado. But thank the Lord. Mas graças a Deus, Because she studied the word. ela estudava a palavra. Even sometimes she did not understand it very well. Muitas vezes ela não entendia muito bem. But in some way, the Lord still speak to her Mas de alguma forma, o Senhor falava com ela, according to her level. de acordo com o nível dela. So one day, Um dia, now she knew that her grandfather's birthday come. ela sabia que o aniversário do seu avô estava chegando. So she has accumulated some money. E ela tinha guardado algum dinheiro. So she decided to give the gift to her grandfather, a golden pen. Ela decidiu dar uma caneta dourada para o seu avô. Now, unfortunately, it has been discovered by her brother. Infelizmente, isso tinha sido descoberto pelo seu irmão. Her brother said, now a girl only give the gift like a handkerchief, but not the golden pen. E o seu irmão disse para ela, não, uma menina tem que dar um lenço, uma coisa assim, nunca uma caneta. In a very sneaky way, he want that gift. De uma forma muito sutil e esperta, ele queria aquele presente. My daughter, only 10 years old. A minha filha tinha apenas 10 anos. Outwardly, she was very soft. Externamente, ela era muito But she suave. will be very firm when she knows there's anything which is right. Mas ela se tornava muito firme quando ela sabia que alguma coisa estava No one certa. can change her. Ninguém conseguia mudá-la. But on the day of my father's birthday, Mas no dia do aniversário do meu pai, to my surprise, para minha surpresa, it was my son who gave the golden pen to my father. foi o meu filho que deu aquela caneta dourada ao meu pai. Something must have happened. Alguma coisa devia ter I asked acontecido. my wife to talk to the daughter. Eu pedi que a minha esposa falasse com a minha There filha. must be something happened. Alguma coisa aconteceu. She told her mother, Então ela disse para sua I mãe: love my grandpa. Eu amo muito meu avô. I want the best gift for my grandpa. Eu quero o melhor presente para ele. When my brother won that golden pen, Quando meu irmão quis aquela caneta I dourada, said no. eu disse para ele não. I continued to say no. Eu continuei dizendo não, But then she said, mas então ela disse: when I continue saying no, quando eu continuava dizendo não, somehow my stomach is speaking. de alguma forma meu estômago falou comigo. My stomach say, why don't you give that pen to your brother? O meu estômago me disse assim: por que você não dá aquela I caneta para o said, seu no, irmão? no, no. Eu disse não, 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 Until I wept. até que eu chorei I surrender. e eu me entreguei. I gave that gold pen to my brother. Eu dei aquela caneta dourada para o meu irmão. That what happened. E o que aconteceu? My brother and sisters,
Meus She was irmãos, only 10 years old. ela só tinha 10 anos. She may have logos from Bible. Ela Old aprendeu o logos da sua Bíblia, But somehow, mas de alguma forma, Holy Spirit already speak to her. o Espírito Santo já estava falando com Do ela. you see that? Você She percebe? did not know that it is Holy Spirit who speaking in her. Ela nem sabia que era o Espírito Santo que estava falando She nela. only say, my stomach is talking. Ela simplesmente disse, o meu estômago And falou talk comigo. and talk and talk. Ele ficou falando, falando e I falando. wept Eu chorei. and I gave. Então eu dei a caneta. Brothers and sisters, Irmãos, my daughter hold on to the word of life. a minha filha se apegou à palavra da vida. Her life was purified. E assim a sua vida foi purificada. Even purified from herself. Purificada até mesmo dela própria. She learned how to deny herself, Ela aprendeu como negar a si mesma to yield to the Holy Spirit. e se render ao Espírito Santo. So my brother, Então, meus irmãos, even she was 10 years old, ainda que ela tivesse apenas 10 anos, she was one of the shining stars in our family. ela era uma daquelas estrelas que brilhavam na nossa Later in família. the school. Mais tarde na escola. And now she is the mother of 2 children. Agora ela é mãe de 2 crianças. Now, brothers, Irmãos, we are so thankful. nós agradecemos ao Senhor. That's how young men purify his way. Assim que um jovem purifica o seu caminho, By living according to your word. observando segundo a tua For palavra. that reason, Por essa young razão, brothers and sisters, jovens irmãos e why irmãs, we challenge many young people? por que nós desafiamos muitos jovens Each one should memorize at least one book. para que cada um memorize ao menos um livro? Now, in the beginning, when we had that dream in Brazil, No início, quando nós tínhamos esse sonho aqui no Brasil, we were worried one day, suppose no more freedom in this country about the gospel. suponha que um dia não haja mais liberdade para o evangelho nesse país. Suppose now you have no freedom, no more Bible. They burn all the Bible. Suponha que um dia eles queimem todas as Bíblias. Now that's only supposition. É só uma suposição. But at least we can find at least 27 young brother and sister in Brazil. Ao menos poderíamos encontrar 27 irmãos aqui no Brasil Now, from Matthew all the way to Revelation, que de Mateus até Apocalipse you see the whole Bible is there. memorizassem toda a Bíblia, o Novo Testamento. Now that's our burden, yes. Esse era o nosso encargo. But remember, Mas lembre-se, if these young people, se esses they jovens memorize the word of God, memorizassem a palavra de Deus, remember, lembre-se, when temptation comes, quando viesse a tentação, now brothers, irmãos, all parents, todos os pais, they never follow their children everywhere. eles nunca conseguem seguir os seus filhos para todo lugar. You know, these young men were very smart. Esses jovens eram muito espertos. Those people, young people who live in the East Coast, Havia uns jovens que moravam na costa leste. when they apply the university, Quando eles faziam sua candidatura às they universidades, always apply the university in the West Coast. eles sempre faziam essa candidatura na Now, costa those who live oeste. in the West Coast of the United States, Aqueles que vivem no oeste dos Estados they Unidos, always apply the good university in the East Coast. eles então se candidatam às universidades no leste. It is a gentleman way to say to their parents, É uma maneira muito gentil de dizer aos seus pais: now I'm independent now. agora eu sou independente. I want to live a free life. Eu quero viver uma vida livre. Think about it. Pense Your nisso. parents definitely respect you. Os seus pais respeitam você. You are on your own. Você está por si You mesmo. do whatever you like. E você pode fazer o que você Especially you quiser. go to the college. E quando você vai para a universidade, Now, my brother, you are free indeed. você está realmente livre. But brothers, Mas irmãos, your parents can never follow you. os seus pais não podem seguir você sempre. Or your parents do not live long enough to follow you. Ou eles não vivem o suficiente para seguir você. But if your parents give you the gift of the word of God, Mas se os seus pais dão a vocês o dom da palavra de Deus, wherever you go, onde quer que vocês vão, you are protected. vocês são protegidos. We have three sons and daughter. Eu tenho 2 filhos e uma filha. The youngest one, O mais Daniel, novo, Daniel, who was very tall when he was 14. ele era muito alto quando tinha 14 anos. And we worry about him.
Nós ficamos preocupados com ele. Because when people discover him in the shopping mall, Quando as pessoas olhavam para ele no shopping so center, if he traveled from the first floor to the fifth floor, se ele fosse do primeiro andar até o quinto, and we found that a bunch of young girls follow him, a gente via que várias meninas iam atrás dele. so we don't know what to do. Nós não sabíamos o que fazer. You can imagine when he was 14, he must go through some kind of life. Você deve imaginar que quando ele chega aos 14 anos, ele deve entrar um tipo de vida. All we can do is pray for him. E tudo que nós podemos fazer é orar por ele. So finally, the Lord answered our prayer. Finalmente o Senhor respondeu a nossa oração. While he was 14, Quando ele estava com 14 anos, he planned a summer, wonderful summer, for Ele- in that year. ele planejou ter um verão maravilhoso naquele ano. He's tall. He wanted to involve with the basketball game. Ele era muito alto, então ele se envolveu com o jogo de basquete. So he did that. Ele fez isso. But unfortunately, Infelizmente, he broke his leg. ele quebrou a sua perna. Then he remembered the story given in the Sunday school. Então ele lembrou de uma história que havia aprendido na escola dominical. Now there's a shepherd, many sheep. E ali estava o pastor e muitas ovelhas. One of the young sheep was very rebellious. Uma daquelas ovelhinhas era muito rebelde. He always wanted to wander around. Ela sempre queria estar andando aí em volta. Very dangerous. E isso era muito So perigoso. one day, Um dia, now shepherd broke his leg. o pastor quebrou a perna daquela ovelhinha. And then he thought that, well, how the shepherd break my leg? E ela pensou, por que o pastor quebrou a minha He perna? couldn't understand. Ela não podia entender aquilo. But then he discovered, E então ela descobriu. from that moment on, Daquele momento em diante, 24 hours, 24 horas, he always in the bosom of the shepherd. o pastor a levava no seu peito, Until he was fully healed. até que a sua perna foi completamente curada. Then he dared not to run around anymore. E a partir daí, ela nunca mais ousou andar à volta. Then God spoke to him. E Deus falou com ele. You are just like that sheep. Tu és que nem aquela ovelhinha. Now I broke your leg. Por isso quebrei a tua perna. I spoil your whole summer vacation. Eu estraguei as tuas férias de verão. Now, brothers, Irmãos, in some way God spoke to him. de alguma forma Deus falou com ele. From that time on, Desse tempo em diante. we don't have to say, rise up. Nós não temos que dizer para ele, Study your levanta-te, Bible. No, never. estuda a tua Bíblia. Não. In the early morning, Cedo de manhã, always rise up. ele sempre se levanta. He was also in the presence of God. E ele entra na presença de Deus. When he was in college life, Quando ele estava lá na universidade, all the young people want to live in the campus. todos os jovens queriam viver ali no campus. No, he has chosen to live with his parents. Mas ele escolheu viver com seus pais. Think about it. Pense nisso. The Lord must have done something in his life. O Senhor certamente fez algo no seu coração. And thank the Lord. Graças ao Today Senhor. we see our 3 sons. Hoje nós vemos nossos 3 filhos. They're all grown up. Estão todos They crescidos. all their family. Eles têm as suas próprias famílias. We discover Nós descobrimos. because when they hold on to the word of life, Porque eles retiveram a palavra da vida. the Lord kept them pure. Então o Senhor os guardou puros. The same thing applied to our oldest son. A mesma coisa se aplica ao nosso filho mais velho. When he went to the university, Quando ele foi para a he universidade, went to one of the Ivy School. ele foi para uma daquelas universidades da Ivy League nos Estados Morally Unidos. speaking, Moralmente falando, the worst school in the United States is the Eh? Ivy School as piores escolas são dessa Ivy League, because they are so liberal. porque ali há muito You liberalismo. can see the whole building belong to homosexuals. Ali você vê, tem um edifício inteiro só dos homossexuais. So now you see how now you can see that they all live in the same dormitory. E todos eles moram no mesmo dormitório. In early time in the States, Em tempos anteriores nos Estados Unidos, ladies in one building, gentlemen another building. havia separação. As moças estavam num edifício, os rapazes estavam em outro. Everything become liberal now. Mas depois se tornaram liberais. So then they all live in the same building. Todo mundo mora no mesmo edifício. So that I imagine. Então eu imagino. So in this way, it must be gentlemen one level and the girls another level. Funciona assim. Então tem os rapazes num andar e as moças no outro, e assim por No, it diante. is so liberal now. Não, mas agora ficou mais liberal. They live on the same floor. Todos vivem misturados no mesmo But andar. not only on the same floor.
Se fosse somente no mesmo The end andar, of the corridor, the end of that, the hallway, there is a bathroom. no corredor daquele andar tem um banheiro. Now that bathroom is shared by all the students in the same floor. É o mesmo banheiro e todo mundo compartilha do mesmo When the banheiro. girl take bath behind the curtain, Quando as moças tomam banho ali com aquela then the cortininha. boy was using freely to use the toilet. E os rapazes entram livremente para usar a So you toalete. can see when my eldest son first visited the school, Quando o meu filho mais velho visitou pela primeira vez aquela he was escola, very frightened. ele ficou muito temeroso. So he made the decision. Ele tomou uma decisão. He will never use the toilet in the same floor. Ele nunca usaria aquele banheiro que está no andar He onde ele will morava. travel down all the way to the first floor. Ele desceria até o térreo That's his decision. e usaria o banheiro lá. But Foi a then sua how decisão. about temptation? Mas o que fazer com relação à There tentação? must be temptation. A tentação viria. Now, sometimes they do not invite temptation. Ah, They do not invite temptation. algumas vezes, então, ele não convidava a But tentação the para vir. temptation came to them. Mas, independente disso, a tentação vinha Now, para ele. my son and another brother who also from Brazil, O meu filho e um outro irmão também do they're Brasil, all believers. eles eram crentes. But the problem is this. O problema é o seguinte, Before 8 o'clock, antes das 8, and some girl, they try to make some good excuse. They try to visit you. Visit you. algumas moças tentavam visitá-los. So often they will stay very late. Então, isso fazia com que ficasse até tarde. So how you are going to deal with this situation? Como você vai lidar com uma situação dessas? God give them a wisdom. Deus deu a eles sabedoria. From the first time when they move into the room, Desde o primeiro momento em que eles entraram naquele quarto, they put the Bible verses on the wall. eles colocaram versículos bíblicos nas paredes. And then from the very beginning they tell them that we are Christians. Do primeiro momento que eles chegaram lá, eles já disseram para todo mundo, nós somos That cristãos. really give the message to many people. E isso deu uma mensagem clara para muita gente. Thank the Lord. Graças ao Senhor. How our child were protected. Dessa forma, os nossos filhos foram protegidos. Because they hold on to the word of life. Eles retiveram a palavra da vida. Now, brothers, Irmãos, now if you really hold on to the word of life, se você se apegar a essa palavra da vida, the word of God a palavra de Deus is a light in the path. será uma luz no caminho. It's a lamp at your feet. É uma lâmpada para os teus pés. Then you walk in the light. E aí você anda na luz. Just like God is light. Assim como Deus é luz. Now that's why we have fellowship. E assim nós temos comunhão. So my brothers, Meus irmãos, how can you become blemished? como é que vocês podem se tornar Remember, inculpáveis? through the word of God, Através da palavra de Deus. you have a wonderful fellowship with God. Vocês têm uma maravilhosa comunhão com You Deus. walk in the light of the word. Você anda na luz da palavra. And also, E também, Holy Spirit in you. o Espírito Santo que está em você. So you find that light will shed the light. Você vê que aquela luz vai emitir luz. So you are walking under the double light here. Você está andando então em uma luz dupla. One light from the word. Uma luz é da palavra. Another light from the life of Christ. A outra luz é da vida de Cristo. So when these two lights converge on your path, Quando essas duas luzes convergem no seu caminho, you walk in that path. você anda naquele caminho. But the Bible said, Mas a Bíblia diz, God is light. Deus é luz. If you walk in that light, Se você andar naquela luz, now because He's light, porque Ele é a luz, you walk in the light. você anda na luz, You are the sons of light. se torna filho da luz. You have nature in common. Você tem uma natureza em comum. So you share something in common. Você compartilha algo em comum. Now, when you share something in common, Quando você compartilha essa vida, in the Bible called fellowship, isso a Bíblia chama de comunhão. brother, sister, Irmãos, if you walk in the light, se você anda na luz, you have a wonderful fellowship with God. você tem uma comunhão maravilhosa com Deus. Do you see that? Você percebe? Now something happened. Agora algo acontece. If you are really in the light, Se você está realmente na luz, that light is from your life. essa vida, essa luz vem da sua vida Also from the word. e também da palavra. But then, brothers, Mas então, irmãos, now that life is the light of life. essa vida é a luz da vida. So that light
is proportional to your life. Essa luz é proporcional à sua vida. If you're newly saved, Se você recém foi salvo, so that light probably 10 candle lights. essa luz equivale provavelmente a 10 velas. But remember, Mas you lembre-se, walk in that light. você anda naquela luz. Because God, the Lord said, I am light of the world. Eu sou a luz do mundo. Anyone who follow me, Qualquer que me segue, well, you become a disciple. quando você se torna um discípulo, Now you walk in that light, você anda naquela luz. but you shall have a light of life. Mas você vai ter a luz da vida. And then the light of Christ E a vida de Cristo will shed the light. vai emitir uma luz. But remember, Mas it's lembre-se, probably only 10 candle lights. é equivalente a umas 10 velas. Now in the 10 candle lights, Se essas 10 velas, then you see some dirt in your face. elas permitem que você veja a impureza no seu rosto. So probably you see 5 spots in your face. Você vê então aquelas 5 manchinhas no seu rosto. Brothers, Irmãos, you need the cleansing of those spots. você precisa da purificação daquelas What the manchas. Bible says. O que a Bíblia diz? When we are in His light, Quando estamos na sua luz, when we walk in the light of life, quando andamos na luz da vida, out of that fellowship, por causa dessa comunhão, Holy Spirit point to you. o Espírito Santo aponta para você. You are sinners. Vocês são Look pecadores. at you. Olhe para vocês. 5 spots there. 5 manchas estão ali. So what you're going to do, O que você faz? according to the 1 John, De acordo com 1 João, you confess your sin. você confessa os seus pecados. Lord, I'm a sinner. Senhor, eu sou um pecador. I need your precious blood. Eu preciso do seu precioso sangue. Then in the first John, Em 1 João, the blood of our Lord Jesus está dito que o sangue do Senhor will Jesus cleanse all our sin. nos purifica de todo pecado. Those 5 spots being cleansed. Aquelas 5 manchas são limpas. Now you are without blemish. Agora você está inculpável. Don't remember. Lembre-se, You are blemished você está according to the measure of your life. você está impuro de acordo com a medida da That sua vida. doesn't mean that you are perfect, no. Isso não quer dizer que você seja perfeito. Blemish. It means when you walk in that light, Isso quer dizer que quando você anda nessa you luz, see the blemish. você vê aquelas So you coisas confess your impuras. sin. Confess your sin. Aí você confessa o seu pecado. Then those sins will be cleansed. E você sabe que os seus pecados serão purificados. So you are perfect Aí você é perfeito. in that level. Naquele nível. Do you see that? Você percebe? Because you obey, Por causa da sua obediência, your life grow. aí a sua vida cresce. Do you see? When the light grow, E aquela luz cresce. the light of life also grow. A luz da vida cresce. So instead of 10 candle lights, Ao invés agora de ser equivalente a 10 velas, now 20 candle lights. agora são 20. Remember, brothers, Lembre-se, under the 20 candle lights, debaixo daquelas luz de 20 velas, you discover you are a sinner. você descobre que você é pecador. Not just 5 spots. Não tem só 5 manchas. You discover 20 spots. Você descobre que são 20 manchas. You're always sinners. Você sempre será um pecador. But only the light of Christ will manifest, will make you know that how simple you are. Mas somente a luz de Cristo é que vai mostrar quão pecador você é. When you see 20 spots, Aí você vê aquelas 20 you manchas. confess your sins. Você confessa os seus pecados. Now, brother, sister, Irmãos, the sphere of your confession a esfera da sua confissão is the sins which reveal in the light. são aqueles pecados revelados pela luz. We are sinners. Nós somos pecadores. But you're only responsible in your confession when the light shown to you, you are sinners. Mas nós só somos responsáveis pela confissão quando a luz manifesta que nós And somos then you grow pecadores. again. Aí você cresce de novo. Then the light become 100 candle lights. E aí a luz se torna equivalente a 100 velas. Do you see that? Você percebe? That's how we grow in the Lord. E assim nós vamos crescendo. From perfection to perfection. De perfeição em perfeição. But that perfection is relative. Aquela perfeição ela é sempre relativa. When I have that degree of life. Quando o olho tem aquele grau de vida. So when I confess my sin, Então eu confesso o meu pecado. my conscience is peaceful.
Aí a minha consciência fica em paz. I'm perfect at that level. Eu me torno perfeito naquele nível. But our life will grow again. Mas a nossa vida vai seguir So crescendo. by this way, Desse modo, from perfection to de perfection. perfeição em perfeição. By this way, E desse modo, brothers and sisters, irmãos, we grow in the Lord. nós crescemos no Senhor. And because we grow, E porque nós then the light crescemos, getting bigger and bigger. aquela luz vai ficando maior e maior. Think about the life of Paul. Pense a respeito da luz de Paulo. In the beginning of his Christian life, No começo da sua vida cristã, he walked in that light. ele andou naquela luz. Do you see that? Você percebe? Now, when he wrote 1st and 2nd Timothy, Quando ele escreveu 1º e 2º Timóteo, and do you see what he say? veja o que ele disse. He said, I am a chief of sinners. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Remember, Lembre-se, he must have 1,000 candlelights. ele deve ter 1000 velas como luz. At the end of the life of Paul, Ao final da vida de Paulo, he must be very holy. ele tem que ser muito santo. He must be saint. Ele tem que ser um santo. He lived a saintly life. Ele viveu uma vida de santidade. Because the life is so full. Porque a luz é tão plena. So that's why the light of life is so shining, so bright. A luz da vida é tão brilhante, tão forte. When he was under 1,000 candlelights, Quando ele está debaixo daquela luz de 1000 velas, he discovered, ele descobre: I am the chief of sinners. eu sou o principal dos pecadores. He didn't say, Ele não diz: I was a chief of sinners. eu era o principal dos pecadores. At this very moment, Naquele momento que ele when fala, I in the light, quando eu estou na luz, when I have fellowship with the light, quando eu tenho comunhão com a luz, I know I'm Eu- a chief of sinners. eu sei que eu sou o principal dos pecadores. Then he continues saying, Então ele continua dizendo: yet I receive mercy. mas eu recebi misericórdia. Brothers and sisters, Irmãos, do you see that? você percebe isso? When he was young, Quando ele era jovem, when he greet the saints in different localities, quando ele saúda os santos em diferentes he localidades, always say, peace and grace to you. ele sempre diz paz e graça para He convosco. always talk about grace. Ele sempre fala de graça. But when he wrote 1st and 2nd Timothy, Mas quando ele escreveu 1º e 2º Timóteo, he talk about peace, ele fala sobre paz, talk about grace. fala sobre graça, He added one more item. mas ele adicionou um item: Peace, paz, grace, graça, mercy misericórdia be unto you. sejam para convosco. Now, when he was so holy, Quando ele era tão santo, what lesson he learned? que lição ele aprendeu? When he was younger, Quando ele era mais jovem, grace. graça. But now, Agora, what the difference between grace and mercy? qual é a diferença entre graça e misericórdia? I give my money to my brother. Eu dou o meu dinheiro para o meu irmão. That's grace. Isso é graça. I give my money to a beggar in the street. Eu dou o meu dinheiro para um mendigo na rua. That's mercy. Isso é misericórdia. So I'm chief of all sinners. Eu sou o principal de todos os pecadores, Yet I receive mercy. mas recebi misericórdia. Under 1,000 candlelight, Debaixo de 1000 velas de luz, he confessed his sin. ele confessa o seu pecado. Even at the very end of his life, No final da sua vida, he always appropriate the blood of our Lord Jesus. ele sempre se apropria do sangue de Jesus. My brothers, Meus irmãos, this is experience of Paul. essa é a experiência de Paulo. This ought to be your experience and my experience. Essa deve ser a sua experiência e a minha In experiência. this way, Nesse modo, we'll live a unblemished and pure life. dessa forma, nós vamos viver uma vida As irrepreensível the e children pura, of God como filhos de Deus, in this crooked generation. nessa geração pervertida. Thank God. Graças a In Deus. this way, Desse modo, we shine as stars in the universe. nós brilhamos como estrelas do universo. The reason is very simple. A razão é muito simples. We hold on to the word of life. É porque retemos a palavra da vida. I think that's all for tonight. Eu acho que isso é tudo para hoje. Now you have a very concrete way
Agora você tem um caminho muito concreto. How you can rise and shine. Como é que você pode levantar-se e We resplandecer? learn everything from the life of Paul. Nós aprendemos tudo da vida de Paulo. We will continue tomorrow morning. Vamos continuar amanhã pela manhã. That's all for tonight. Isso é tudo por essa noite. Let's pray. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Sonda os nossos corações, Senhor. Senhor, nós queremos crescer na tua graça e reconhecer a tua misericórdia. Sê conosco, Senhor, fala conosco agora à noite, para que, Senhor, os nossos corações se levantem para te seguir, Senhor, de forma irrepreensível, Senhor, de forma pura no meio dessa geração corrupta na qual vivemos. Senhor, nós queremos que os nossos corações se apeguem à tua palavra, de modo que ela seja avivada pelo teu Espírito, Senhor, e ela possa guardar os nossos caminhos. E dessa forma, nas nossas vidas, tu tenha um testemunho vivo, Senhor. Te pedimos isso, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.